Olá, meus queridos alunos, meus queridos amigos, que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom, né? Paz, feliz paz, prosperidade. Para quem não sabe, a palavra shalom significa tudo isso. Felicidade, significa paz, prosperidade, tá? É com muita alegria, com prazer imenso em meu coração, que eu venho aqui só para dizer para você que nós agora vamos iniciar essa disciplina tão maravilhosa, esplêndida, que é a disciplina de bibliologia. Diga comigo, bibliologia. Talvez você conheça essa disciplina como introdução bíblica. Agora, entenda uma coisa, você vai aprender a diferença de bibliologia e introdução bíblica. Isso porque eu, quando iniciei o curso de teologia, eu ficava pensando, poxa, eu peguei um livro, Introdução Bíblica, e tinha um amigo meu que estava cursando teologia por outra faculdade, e lá ele pegou bibliologia. Aí eu peguei a disciplina dele e a minha e coloquei praticamente as mesmas coisas. Eu falei, mas por que muda o nome? Semelhante, pneumatologia e paracleteologia. Você vai olhar e falar, mas é a mesma coisa. E aí você vai descobrir aqui que não é a mesma coisa, embora sejam semelhantes, tá bom? Você que é o nosso aluno, preste bastante atenção nas aulas. Pegue o seu livro, abra o seu e-book, tá? No tablet, no notebook, não sei qual é a ferramenta que você está usando, e acompanhe a aula. Principalmente, gente, eu vou falar isso para vocês muitas e muitas vezes. Principalmente isso. Pegue, eu vou falar bem de pertinho aqui, ó. Pegue o seu caderno e a sua caneta, ou lápis e borracha. Coloque do lado para você começar a escrever. Porque essas aulas nossas aqui, você precisa entender que eu vou estar aqui te passando informações a mais do que está no livro. Eu vou te falar o que eu não pude escrever no livro. Ou seja, se eu não coloquei no livro, não escrevi no livro, possivelmente não tem no seu livro. Se não tem no seu livro, é uma informação que você precisa escrever. Como já dizia um grande escritor, os escritos permanecem, os memorizados esquecem. Então você não pode, minha cabeça é boa, eu te falo por experiência, já li mais de 1000 livros, já escrevi para mais de 10 disciplinas, mais de 10 livros, na verdade. E tem coisas que eu não lembro. Tem alunos que falam para mim, professor, o que o senhor quer dizer com aquilo que o senhor escreveu no livro? Eu falei assim, eu não lembro. Mostra a página. Aí eu leio toda a página, lembro do contexto, aí eu vou explicar. Então assim, os memorizados esquecem. Eu já guardei muito vídeo, áudio, prints de coisas que eu falei, vou printar, guardar, porque depois eu vou comentar sobre isso. Depois eu acabei mandando para lixeira uns meses, uns anos depois, porque eu simplesmente não lembrei o porquê eu tirei aquele print. Já escrevi livro e deixei uma linha, uma frase escrita em vermelho, para depois comentar. Depois eu falei, não sei por que eu deixei essa frase aqui. Apaguei. Então, pega o papel, sua caneta, seu lápis, sua borracha e anote tudo aquilo que você achar que é possível para você citar um dia, falar um dia, que é importante para você, tá bom? Então, pegue seu livro, tá? Pegue seu livro, tá? Você já sabe como é que é nossos livros, né? O livro Pentateuco, aqui, nossos livros históricos, modelo, tá? Deixa eu fazer uma breve apresentação para você do nosso livro. Você que vai pegar esse livro, vai ver que atrás tem uma frase. Gente, não leia o livro a partir do capítulo 1. Seja um estudante de verdade. Leia a introdução, leia o prefácio, leia o livro todo. Tem gente que já vai para o capítulo 1, vai perder muita coisa. Tá bom? Leia esse aqui. Quero ler com você. Nosso livro diz assim, ó, podemos dizer que aprender é a única coisa que nunca cansa a mente. Você não precisa ter medo, né, de conhecer. Deve ter medo de deixar de aprender. Pois a partir do momento que isso acontecer, possivelmente começará a morrer. Ou seja, o homem começa a morrer a partir do momento que ele deixa de aprender. Conhecimento é vida. Conhecimento liberta. Educar é projetar um futuro no qual os sonhos despertam uma realidade com excelência. A escola teológica Cadima acredita nas conquistas e nas possibilidades infinitas para quem faz parte deste universo do conhecimento. E foi exatamente por causa disso que essa escola nasceu. A nossa escola nasceu
para ajudar as pessoas que têm vontade de adquirir conhecimento. Na época que eu comecei a estudar era muito difícil. E eu comecei a estudar meios de alcançar as pessoas, porque a maioria na época não tinha cursos online, EAD. Era tudo presencial. E tinha gente da roça que queria aprender. Inclusive, hoje nós temos muitos alunos que é da roça, que estudam conosco, tem Wi-Fi lá e assistem as aulas. Porque não conseguem ir à cidade para assistir a aula, para estudar. Ou às vezes na cidade mais próxima nem tem um curso de teologia. Então essa escola nasceu para te ajudar a adquirir conhecimento bíblico. E não somente isso, mas estudar teologia é ter um conhecimento geral. Porque teologia estuda antropologia, psicologia, filosofia, tá? Não é à toa que a teologia é conhecida e foi muito tempo respeitada nos Estados Unidos como a rainha de todas as disciplinas, a rainha de todo o saber, tá? Talvez você não saiba disso. E aqui, ó, nós temos uma frase que está escrito: ensinando com amor a veracidade do Evangelho. Repita comigo: ensinando com amor a veracidade do Evangelho. Sabe por que eu digo isso? Porque se você não ensina com amor a veracidade do Evangelho, possivelmente você vai ver uma pessoa desgastada, sofrida, que não tem amor, que não tem alegria por nada. Fala, não, teologia é uma canseira. Não, crente é uma canseira. Você não vai ver o lado, você não vai conseguir olhar para o lado do galardão. Você não vai conseguir olhar para o lado da graça. Tá? Agora vamos ler comigo aqui a apresentação do reitor. O que eu escrevi para você aqui. Presta bastante atenção. Eu quero te apresentar a nossa escola antes de adentrarmos nesta disciplina tão maravilhosa. Então veja bem, ó. Apresentação do reitor. Prezado acadêmico, você há de concordar comigo que viver e trabalhar em uma sociedade global é sem dúvida um grande desafio para todos nós cristãos. Encontrar informações, conhecimento de qualidade, novas habilidades para a liderança e solução de problemas com eficiência tornou-se uma questão de sobrevivência no mundo que vivemos. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade. As escolhas que fazemos por nós e pelos nossos nos farão um grande impacto no futuro. Entenda uma coisa: futuro não existe em parte, mas futuro existe em outra parte. Lembra daquele versículo que nós conhecemos em parte? Tá? É a mesma coisa. Então, assim, o futuro não existe. Faça hoje, viva hoje como se o amanhã não existisse. Entretanto, no pensamento de que o amanhã pode existir não para mim, mas para outro, eu devo deixar uma semente. Portanto, essa frase está querendo dizer isso. As escolhas que fazemos por nós e pelos nossos farão um grande impacto no futuro. Porque as tuas escolhas hoje podem não te fazer bem amanhã, pode não fazer você desfrutar amanhã de um bom futuro, mas fará com que os teus desfrutarão de um futuro brilhante, ou que os teus sofrerá um grande impacto. Tá? Aí continuando. Com essa visão, nós da escola teológica podemos dizer que não temos compromisso em ensinar só a teologia tradicional, como algumas instituições têm feito, mas ensinamos uma teologia pentecostal riquíssima em Bíblia. Por quê? Porque existem muitas teologias que eles apresentam várias ideias, eles apresentam vários jargões, mas Bíblia são fracos. É mais ideias. Por exemplo, hermenêutica. Nós temos um grupo de pessoas que dizem que a hermenêutica não serve para interpretar a Bíblia, porque ela é romana, ela veio da Grécia, porque isso e aquilo, ela não é hebreia, ela não é israelita. É a vida toda, todos usaram a hermenêutica. Mas porque a palavra herme vem de um Deus, tal, a metodologia e tal, não serve. Mas quando é para se beneficiar, a hermenêutica serve. Mas quando é para contradizer eles, a hermenêutica não serve. É um mundo contraditório, não é? Mas entenda, a hermenêutica é de grande valia, de grande importância para todos nós entendermos a Bíblia. Embora ela não tenha vindo de Israel, embora a sua origem não seja dos hebreus, dos israelitas, tá? A diferença, tá? De israelita, hebreus e tudo mais. Embora ela não tenha vindo dessa origem, mas os seus princípios são de extrema importância para nós entendermos a Bíblia. Sem eles, teremos sérias, principalmente nós brasileiros, dificuldades de entender a Bíblia. Tá?
Aí eu continuei aqui, ó. Não queremos de forma alguma trabalhar só com a teologia tradicional, por seguintes razões. Primeiro, porque não queremos apenas dar informações aos nossos alunos, mas queremos também formar cada um deles, pois sabemos diferenciar a informação e a formação. Tá? Existe uma diferença entre formar e informar, ok? Informar é dar informações, formar é preparar pessoas a ponto ou ao ponto dela gerar conhecimento. Aprendemos essa diferença com Jesus. Os outros motivos podemos ver logo abaixo. Agora veja bem uma coisa. Veja bem uma coisa. Tem muitos professores que eles ensinam, mas eles têm medo que os seus alunos passem, sejam melhores do que ele. Nós aqui da Escola Teológica queremos que você seja melhor do que nós. Porque uma vez que você se tornar melhor do que nós queremos que você venha para cá, sentar aqui, começar a transmitir as aulas, ensinar. O desejo do meu coração é ver você ensinando a palavra de Deus. É ver você compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, desfrutando do pão que eu te dou. Porque, entenda, a oração do Pai Nosso diz assim, ó, Pai Nosso, Pão Nosso. Uma vez que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Como o Pai é nosso e o pão também é nosso, nós podemos dividir para outros. Então, se você está se alimentando do pão vivo que desceu do céu, se você está se alimentando do maná, se você está se alimentando das uvas, se você está se alimentando dos frutos que a Bíblia nos apresenta, glória a Deus. Está achando gostoso? Compartilhe com o outro. 10% do que você aprende lendo. 30% é quando você lê e ouve. Por isso que os judeus têm um filactério. Tudo que nós vamos dar mais na frente. Eles leem em voz alta. Tá? Então, outro sim é a questão de ver. 50% do que você aprende é quando você lê, ouve e vê. 70% é quando você debate em grupos, fala sobre o assunto em grupos. E 90% é quando você passa do seu coração o conhecimento que você recebeu para outro coração. Observe que ninguém atinge 100% do conhecimento, porque a plenitude pertence a ele. Mas se você adquirir 90%, você está no caminho certo, porque você está passando o que está no seu coração para outro coração. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Ó, teologia tradicional. Essa teologia tradicional, ela vive um ensinamento repetindo. Pode ver. Olha só o que eles dizem. Jeová Nissi, Jeová Shalom. Jeová não existe, gente. A palavra J não existe. Você vai aprender isso nesse curso. E todas as escolas teológicas repetem a mesma coisa. Embora já saibam que no hebraico não existe a palavra J. Só no português e veio de um tempo para cá existir. Outro sim é Rosa de Saron. Eles falam Jesus é a Rosa de Saron, lírio dos vales. Quando se faz uma boa hermenêutica, sabe que ali não representa Jesus, mas sim a igreja, que é a Rosa de Saron. Ok? Em parte sim representa Jesus, porque ele é a cabeça da igreja, né? Mas nesse contexto aqui, não, nesse contexto está falando da igreja, mulher. Quem está falando aqui é a sulamita. Tá? Entenda, já começa a aprender aqui, tá? Sulamita é uma e sunamita é outra. Estou falando de sulamita, tá bom? Não quero ensinar somente isso, pois temos o nosso diferencial, entretanto, podemos deixar ensinar. Outro ponto da teologia tradicional, não tem comprovação científica, muito menos Bíblia. Só ensinam aquilo porque alguém disse que é assim, e não porque a Bíblia diz. A maioria desses que ensinam a teologia tradicional, eles ensinam porque alguém disse, e não porque tem uma confirmação científica, filosófica, psicológica. Eles são verdadeiros papagaios, passadores de informação um para o outro. De formação, não informação, né? Então, entenda isso. São vários, pessoal, são vários. Você vai poder ler. E aqui está aqui, ó, a escola teológica prioriza o texto original. Nós priorizamos o hebraico aqui, nós priorizamos o grego, nós priorizamos aqui o aramaico, porque é a língua original da Bíblia. Texto no contexto. Nós priorizamos todos os textos no seu contexto, porque, como já disse, texto sem contexto é pretexto. Outro ponto, os abismos. Nós valorizamos os abismos cultural, linguístico, porque você tem que entender isso. Salomão diz que a mulher é linda como uma égua, as éguas de Faraó. Já Amós fala que é como as vacas de Bazã. Aí você precisa entender o contexto disso aqui, os abismos culturais aqui, geográficos,
para você conseguir entender o que eles querem dizer. Antes de sair falando com a sua esposa isso, né? Nós importamos sim com o que a Bíblia diz. Outro aqui, temos uma organização dos temas para que o professor não fique vagando nas ideias. Ou seja, todo o nosso conteúdo é sistematizado, não é um conteúdo fora da sistematização, para facilitar o entendimento do aluno e do professor que esteja ensinando, porque aqui já está claro que nós nascemos para formar professores. E depois, você que é aluno, que vai se tornar professor, vem para cá. A maior palavra está aqui escrita, que é de nosso ideal, que você se torne professor. Tá? Nossas aulas são um aspecto espiritual, científico e principalmente bíblico. Nós queremos que cada uma das aulas tenha um nível espiritual. Cada uma das aulas atinja o teu coração, o teu espírito, o cerne da tua alma. Tá? Então, a apresentação feita, material pronto para estudarmos. Vamos estudar? Vamos entrar na disciplina? Então, está aqui no nosso quadro, professor Gustavo Marques, disciplina Bibliologia, a palavra fé. Sem fé, ninguém verá Deus. E eu digo que não existe sucesso sem fé. O sucesso, ele vem mediante a fé. E aqui, a palavra, o livro sagrado. Bom, pronto. Finalizamos uma aula. Infelizmente, chegamos numa final de aula. Com saudade de assistir mais uma aula, não é verdade? Mas não fique triste, porque teremos outra aula com muita informação, com muito conhecimento, avançando um pouquinho mais o nosso nível, tá bom? Então, olha, fique tranquilo. Não acabou. Nós apenas estamos começando. E eu te vejo na próxima aula, se assim o eterno Senhor Deus nos permitir. Shalom, shalom, Litriot, a paz e até breve. Deus te abençoe.